palavras iniciadas por C cedilha? Não. Na lista de palavras que nós fizemos, nós não encontramos nenhuma palavra começada com C cedilha. E como lição de casa, copie de livros, jornais ou revistas 8 palavras que tenham cedilha. Então você sabe o que é o cedilha? Quando ela é usada, e conversamos sobre essas questões. Em sala a gente começou a investigação. Então, eles separaram 2 lápis de cor, circularam de vermelho C cedilha. Quais letras vocês encontraram depois do C cedilha? Letras A, O e U. Nós já tínhamos marcado lá na lousa as vogais. Em uma reunião de pais, eu ouvi bastante reclamação sobre lição de casa. De um lado, aqueles pais que acham que os filhos ainda são muito pequenos para tanta lição. A criança tem que brincar, já passa muito tempo na escola. Do outro, aqueles pais que acham que as crianças ainda levam pouca lição para casa. Esse é um assunto polêmico porque, por um lado, a lição seria aí uma oportunidade de estender o período de aprendizagem, ampliar o tempo de aprendizagem e dar oportunidade para a criança sistematizar coisas, conteúdos a mais longo prazo. Por um outro lado, a gente percebe que muitas crianças vivem sobrecarregadas com as suas atividades diárias, às vezes com a própria escolaridade, que é um período estendido, e que não sobra muito tempo para brincar. Não sobra muito tempo para fazer uma visita social, o que é uma coisa também importante, que faz parte da vida. Então, fica essa briga muito grande entre dar a lição de casa ou não dar a lição de casa. Você, Isabela, fez a lição? Sua mãe ajudou. A Isabela teve dificuldade para fazer a lição, mas ela pensou assim, se eram 15 chocolates para 5 crianças, a Isabela acha que tem que dividir. E você, Gabriel? Fez todos os exercícios, Gabriel? Mas eu não falei que era para fazer só um. Seu pai disse que era para você fazer todos. Você não anotou na agenda, não? E você, Pedro, não fez a lição por quê? Ah, seus pais te levaram para jantar na casa de um amigo? Bacana, mas e de manhã o que você fez? De manhã eu fui pra natação e fui pro futebol. Ah, Pedro, aí não ia dar tempo mesmo, né? Então você precisa se organizar, conversar com a sua família, escolher com eles um horário bom, porque não dá para não trazer lição de casa. A lição de casa é obrigação do aluno. E essa lição de casa tem que ser uma lição de casa prazerosa, que ajude a formar o estudante, que tem autodeterminação, que inclusive passa a se conhecer quais os horários que eu me concentro melhor, o que eu faço bem, o que eu tenho mais dificuldade, e que evolui para a formação desse estudante, criando hábitos de estudo, concentração, compromisso e responsabilidade com o trabalho. Eles precisam pensar. Não estão sabendo pensar sozinhos em casa, é algo a ser aprendido. Então traz de volta para a escola, a gente discute aqui, ele leva de novo, não entendeu, traz de novo, é um ciclo, né? Sa, so, su no início. Com qual letra deve ser iniciada? Que letra que começa? Com a letra S. Às vezes vem aquela lição linda, perfeita de casa, que a gente bate o olho e vê que não foi o aluno que fez. Foram os pais. E eles sentem uma necessidade de ajudar na lição de casa, que é uma coisa assim impressionante. É difícil para um pai devolver uma lição em branco. Dizer, olha, meu filho não entendeu, parece que é a mesma coisa de dizer, eu também não sei fazer. Mas não é, né? A lição não é para o pai, é para o aluno. Senão, como é que eu vou acompanhar as dúvidas, as dificuldades da minha turma? É o aluno que deve fazer a lição, porque muitas vezes eu tenho visto professores que têm uma alta expectativa com relação à intervenção dos pais e esperam que as lições cheguem não só feitas, mas impecáveis e corrigidas. Isso é ruim, porque o professor não tem a exata dimensão do problema do aluno, o que ele entendeu, o quanto ele não entendeu. Eu acho que é importante orientar pais na lição de casa para você ter o bom senso, nem dos pais fazerem toda a lição pelo aluno e a lição ficar um peso na família, mas, por um outro lado, de você não deixar o aluno abandonado sem orientação alguma. E isso a gente fala logo no começo do ano para os pais. A lição de casa ela é tarefa do aluno. A família cabe
escolher um melhor lugar, escolher o momento adequado, deixar os materiais disponíveis, fazer com que ele tenha uma mesa de estudos, no estúdio na cama. O papel da família é esse, na organização desse momento que é tão importante para eles, né? O que nós descobrimos hoje sobre o C cedilha? Descobrimos que o C cedilha não pode aparecer no começo das palavras, vírgula. Depois do C cedilha só podem aparecer as vogais A, O e U. Eu acho que toda iniciativa de aproximar a família da escola é bem-vinda, porque está provado que a parceria entre escola e família sempre acaba trazendo aí um melhor aproveitamento, as consequências são sempre positivas. E eu acho que a lição é um dos caminhos, é uma forma que os pais têm de perceber o que está sendo dado, o que está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado, desde que os pais compreendam a proposta pedagógica da escola. O que não dá é para você ver a lição de casa do seu filho pressupondo aquela escola que um dia você teve. Viu só? O que eu sinto mais é na matemática, porque a gente não ensina mais da forma com que a gente aprendia, né? Então não é só arme e efetue, como a gente fazia. As crianças têm que pensar, têm que dizer como elas pensaram, e isso não é fácil. Para quantas crianças posso distribuir estes chocolates se eu quiser dar 3 chocolates para cada uma? Então ele contou, ele viu que tinha 15. Se eu tiro 3, eu fico com 12, eu dei para uma criança. Se eu tiro mais 3, fico com 9, já dei para 2. E os pais se descabelam, né, nesse momento. Como assim dizer como pensou? 12 mais 8? Ah, como pensou? Como assim? Mas eles sabem, a gente estuda soma 10, a gente estuda soma dos iguais, eles têm vários recursos para dizer como pensou. Foi uma lição de casa de cálculo mental, os números não eram muito grandes. E só que tinha a operação com reserva. E aí eles vieram com o algoritmo, porque era mais difícil de pensar. A família não aceita, é difícil aceitar aquele método de decomposição, porque é muito complexo. Então parece que a criança, e realmente tem que pensar muito mais para resolver do que armando e efetuando o cálculo. E aí vem, e eles mostram, olha, o meu pai me ensinou a fazer assim, e é muito fácil. Realmente é muito fácil. Como foram muitos, eu apresentei. Então mostra aqui para todo mundo como é que você fez. Aí ele foi na lousa, colocou a continha, apresentou, todo mundo achou super fácil, super bacana de usar. Aí eu precisei conversar, mas agora não é bacana a gente usar, não é o momento. A gente vai chegar aí. Vamos fazer do nosso jeito e depois a gente faz desse jeito que a avó dele ensinou, tudo bem? O livro didático, a escola prevê um certo modo de fazer e o mundo é plural, né? O mundo tem experiências das vovós, dos papais, das mamães, né? Às vezes também da televisão, da internet. Eu acho que a escola tem que se abrir para o mundo, né? E não pensar o mundo como um risco. Na volta, nós vamos marcar as nossas descobertas no caderno de língua portuguesa, tá bom? Arrumem os lugares e vão